O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte, sobre uma alta montanha, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhou como o sol, e as suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisto apareceu-lhes Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra. E da nuvem uma voz dizia: Este é o meu filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado. Escutai-o. Quando ouviram isto, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes: Não conteis a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Palavra da salvação. Assentados. Já estamos no segundo domingo da Quaresma, esse tempo que vem com grande força para nós, a nossa mudança de vida, o nosso compromisso de amor, esse grande aperfeiçoamento do amor no nosso coração, não só para resolvermos problemas, que a nossa vida não se faz só de problemas. O significado maior é o nosso crescimento espiritual. E não com lógico, a vida se faz com pequenas coisas, mas não é só isso. Nós temos que pensar maior. É um pensamento que tem que ser muito profundo na nossa vida, porque senão tudo está resolvido. Se a gente pensa, as vasilhas estão cheias de comida, não estou doente, a minha vida caminha bem, então está tudo resolvido. Não está tudo resolvido. Nosso espírito necessita de crescimento, e cada dia é dia de subir um degrau nessa vida. Cada dia é dia para que eu me torne uma pessoa melhor. E hoje a palavra de Deus vai tocar nesse grande assunto, no sentido maior de tudo aquilo que a gente necessita, a fé. E todo um caminho que nós devemos ter na nossa vida, mas principalmente a esperança, porque a fé, ela está atrelada a esta palavra, fé e esperança. Isso é muito importante, é muito profundo na nossa vida, esta consciência, fé e esperança. E é muito interessante a vida de irmãos que já viveram e como que tudo isso foi se fazendo na vida dessas pessoas, e com generosidade nós temos aqui na palavra de Deus. E hoje a vida do Abraão, que é o pai, é o homem de fé, é o homem que nos coloca nesse grande caminho de fé, é o pai de todos aqueles viventes que têm fé, o pai Abraão. E é muito interessante porque que é profundo o que acontece com a vida de Abraão e que deve acontecer na nossa vida. Porque Abraão, ele teve muita coragem. E querendo ou não, se a gente for fazer uma entrevista com todos aqui na igreja, a vida de vocês é uma vida de coragem. Houve momentos mais fortes, há momentos de medo, mas
é muito interessante a coragem de vocês, né? A gente começa já na metade da vida, por exemplo, um casamento, por exemplo, é muita coragem. Quem casou é para tirar o chapéu, é muita coragem. Por quê? Porque são dois seres que não têm nada a ver um com o outro. Pensa um pouquinho, o que você tem a ver com a sua esposa? O que você tem a ver com seu esposo? Nada. Mas tem um sentimento que une vocês, que se chama amor, que tudo torna possível, que deu uma coragem a vocês, que vocês falaram o seguinte: a partir de agora é um projeto só, é uma vida só, e vocês vivem para isto. Não quer dizer que quem não casou não seja corajoso, é vocação, né? É vocação, mas se a gente for ver, é muita coragem, e assim vai, no emprego, no trabalho. Quantas pessoas aqui tiveram a história de familiares, a sua própria história, que tiveram que sair da sua terra, aquele interiorzinho de Juruco, e hoje você é uma grande pessoa, você se faz uma pessoa diferente. Olha que coragem, isso é coragem. Aí é a minha reflexão, né? É o grande pensamento. Por que num dado momento da vida nossa, toda essa coragem, todo esse espírito de desbravar o mundo, a gente acomoda? E é sobre isso que hoje a palavra de Deus quer mexer conosco. E vamos parar de ficar falando, é minha idade, é isso, é aquilo. Para com isto. Você pode estar com 100 anos, mas a sua coragem tem que ser de 12 anos, de 15 anos. E é isso que Deus quer de nós. Então é muito interessante, porque o que Deus recebe de mensagem aqui, o Deus mandando a mensagem para Abraão: sai da tua terra, da tua família, da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te vou mostrar. É para Abraão abandonar tudo, é uma requalificação de vida, é um sonho novo, é algo novo na vida. Esse sair é muito interessante, sair de si mesmo. Então é muito interessante que a palavra de Deus, quando coloca, você é uma pessoa abençoada, o que significa isso? Você é uma pessoa feliz, você é uma pessoa realizada. O que é uma pessoa realizada? O que é uma pessoa feliz? E é isso que a palavra de Deus no livro Gênesis quer ensinar para nós, porque a verdadeira felicidade está nesse sair de si mesmo. Interessante, esta busca que nós devemos fazer junto com o outro. Vocês estão vendo que sempre toda a palavra de Deus está dizendo o seguinte: olha, acredite nas pessoas, não é sozinho que você vai ser feliz, não. Sai de si mesmo, junte com o outro, esteja junto do outro, que você vai ser feliz. E nessa realização de sair de si mesmo, e às vezes na nossa vida nós gostamos muito de colocar estacas, acho que é o grave erro nosso, aquele ditado da mediocridade: eu faço a cama e deito, né? Eu faço a cama e deito. Meu Deus, é muito pobre, é muito triste. E é assim que nos deparamos, né? Na sociedade, é no emprego, é na vida pessoal. A pessoa se acomoda, né? É o colocar estaca. Mas há uma coisa muito interessante na nossa vida, que às vezes a gente quer ficar muito paradinho, nós somos muito acomodados mesmo. Aí tem hora que vem, como se fosse aquele Fusca parado numa BR, né, de alta velocidade, e vem um caminhão daquele bem forte, e tem hora que acontece isso na nossa vida. Tem hora que nós somos aquele Fusquinha, e atrás de nós tem um caminhão, mas enorme, e te dá uma cacetada. Por isso que a palavra de Deus está dizendo assim: olha, meu filho e minha filha, toma cuidado, porque se você não sair, você vai levar. Então, e às vezes é uma pancada que é pior, porque pode ser que te estrague.
pode ser que fique muito pedaço seu lá atrás. Aí não é isso que Deus quer. Deus quer que haja envolvimento, presença, compromisso seu para você sair. Por quê? Porque se você sai, você confia. E é isso que aconteceu com Abraão. Ele confiava em Deus. E se Deus nos coloca nesse movimento de vida, se Deus nos promete, meu Deus do céu, nada vai dar errado. Não pode dar errado. É Deus que quer. E quando Deus quer, é diferente. As coisas vão fluindo na vida da gente. Eu já falei muito isso aqui. Se na sua vida tem algo que está agarrando, preste atenção. Olha para trás, vê se a carreta está longe, que tem uma carreta, viu? Sempre na vida da gente, lá atrás tem uma carreta. E com muitas toneladas. Com muitas toneladas. E olha que a variação vai ser muito grande. E a cacetada vai ser muito grande. Então, nós precisamos nos movimentar. Então, esse sair de si mesmo. Então, é muito interessante. E essa semana eu vi uma frase muito interessante que nos faz amadurecer para esse pensamento, porque diz o seguinte: para poder encontrar a felicidade, que todo mundo quer encontrar a felicidade, todo mundo desejaria, né, de ter algo para transformar a pedra em ouro, que no fundo, trazer a felicidade é essa poção mágica na vida de transformar pedra em ouro. Porque a felicidade é transformar toda essa crueldade, tudo aquilo que é sofrimento, tudo aquilo que é perda, em felicidade, em prazer. Vale a pena? Então, para poder encontrar a felicidade e vivê-la como dom, é preciso, primeiro, sair de si mesmo. Então, se nós queremos ser felizes, não é achando que somente você se basta, não. É você se movimentar, é você colocar a sua vida, os seus dons a serviço do outro. A sua vida não pode ser uma vida fechada. Depois eu dou a prática de tudo isso. De suas seguranças pessoais e se deixar conduzir por Deus. Então, se nós queremos ser felizes, nós precisamos, primeiro, não acreditar na nossa segurança, porque às vezes hoje está tudo seguro. Hoje tudo está uma maravilha, mas pode ser que é falso. Você está precisando se movimentar enquanto ser humano, você está precisando crescer, porque você não sabe o que você vai enfrentar amanhã. Então a nossa vida, por isso que hoje a gente fala muito para pais, né, para mães, no sentido melhor da educação, é isso. Porque como que nós estamos ensinando os nossos filhos a enfrentar a vida amanhã? Porque tem pai e mãe que criam um filho como se fosse um cristal. Meu Deus, é perigoso demais. É perigoso demais você criar um filho cristal. Porque vai que qualquer coisa balança, ele cai, ele vai quebrar. E tem coisa que não volta mais. Então nós temos que educar as pessoas para perder e para ganhar. Esse grande equilíbrio da nossa vida. Porque às vezes a gente não sabe perder, a gente só sabe ganhar, né? Então, enquanto vem a mim, ótimo, né? Ao meu reino, tudo. Daqui para lá, meu Deus, ó, nós amarramos mixaria. Então, é nesse sentido que esse sair de si mesmo significa esse compromisso com a vida, esse compromisso com o outro, colocando os nossos dons. E vem o Evangelho para reforçar de forma maravilhosa tudo isso. E é interessante que Jesus, ele sobe numa montanha, ele leva 3 discípulos, e nessa montanha ele se transfigura. O que significa? O que aconteceu nessa montanha? Jesus Cristo, ele conversa com Elias e com Moisés, o profeta e a lei. E nessa conversa ele percebe a paixão de Jesus, que Jesus ia sofrer. Olha que coisa interessante, que Jesus ia sofrer a paixão, morte e ressurreição. Mas naquele momento que Jesus conversa com Elias e Moisés, é o grande significado da glorificação. Por isso que é uma luz muito intensa. É um momento muito bonito, muito, é lindíssimo,
aquele momento da transfiguração do Senhor. Aí acontece que Pedro, naquele momento, ele fala para Jesus: olha, aqui está bom demais, vamos construir 3 tendas, como se diz, vamos amarrar a nossa estaca aqui em cima, porque aqui está bom demais. Aqui tem uma mensagem lindíssima para todos nós. Aí o que Jesus fala para os seus discípulos? Olha, eu vou ter que passar pelo sofrimento. Seguir Jesus não é só flores, vai ter espinhos. Agora, não é aqui em cima que nós vamos resolver os problemas dos homens, não. Nós vamos ter que descer. Então é muito interessante isso, porque às vezes na nossa vida a gente quer resolver as coisas, muitas vezes fugindo e não enfrentando como devemos enfrentar. Então Jesus Cristo nos ensina uma coisa maravilhosa para a nossa vida: a realidade, a vida precisa ser vivida. Então, se nós queremos ser felizes, não é ficar criando ilusões, é dentro da realidade, é dentro da vida, é dentro da convivência, e não é fugindo das coisas que nós vamos resolver as coisas. Não, é realmente na realidade, na vida. Nós temos que descer da montanha e realmente irmos para o grande desafio da vida, porque se você tem Deus no coração, tudo vai dar certo. Porque às vezes na nossa vida a gente fica assim pensando, e uma das coisas muito interessantes que nós temos que pensar, que quando a gente tem um problema, o que acontece? A nossa cabeça esquenta. Aí por que às vezes a gente coloca as mãos no lugar dos pés, os pés no lugar das mãos? A gente estraga tudo na vida da gente. Por quê? Porque às vezes falta a reflexão, o bom senso. E é isso que hoje a palavra de Deus está dizendo. Olha, problema, sofrimento, todos nós vamos ter. Não adianta fugir, não adianta fugir. Não adianta a gente querer ficar lá na montanha construindo tendas, escondidinho, que tem hora que dá vontade, né? Tem hora que dá vontade de ser um sonrisal lá na Lagoa da Pampulha, dissolver e sumir. Pegar um foguete e ir lá para a Lua, sumir. Acho que todo mundo já passou por isso, né? Se não passou, vai passar. Olha o caminhão lá atrás. Então o que acontece? Você, né? O que precisa? Se você tem um problema, sai de si mesmo. O que significa isso? Vai dar um passeio. Se o negócio é algo muito grave, não adianta você ficar em casa. Você vai falar asneira, você vai prejudicar as pessoas, você vai falar o que não deve, e é o que acontece. É o que acontece, você magoa as pessoas. Aí o problema é que era desse tamanho, fica assim, ó. Fala o que não deve, fala com insensatez, machuca as pessoas. Aí você acha que está resolvido. Não está resolvido. Então, se a gente tem um problema muito grave, pega um ônibus, faz uma caminhada no bairro, né? Sai de si mesmo. Significa o seguinte: deixa eu esparecer um pouquinho. Aí você volta e resolve. Lógico que às vezes tem problema que não é só uma voltinha, né? Mas significa o seguinte: a sua sensatez na vida, porque nada vai tirar o que precisa ser resolvido. Para com essa sensação de fugir. E a religião, vocês estão vendo aqui, que ter religião não é fugir da realidade, né? Tem gente que pensa que ter religião é fugir da realidade. Pelo contrário, não significa que você ver o problema de frente é errado. Não, você precisa enfrentar. Você vai ter muito mais vitória, você vai ser vitorioso e muito mais sensato do que fugir, do que enterrar sua cabeça, porque as coisas vão continuar, vão piorar, porque falta atitude sua, falta decisão, e às vezes tem coisa na vida que você precisa disso. Então, hoje, essa palavra tão bonita da transfiguração do Senhor, e Jesus morreu, foi para tudo isso, para nos dar essa força da mudança, da transfiguração em tudo aquilo de bom na nossa vida. Nós temos que ser a imagem
da paz, do amor, de tudo aquilo que aperfeiçoa, porque é isso que Deus quer. Porque se a gente quer aperfeiçoar a vida, não é fazendo tendas, é realmente vivendo a realidade. Então que Deus nos ajude a termos essa coragem de sair de si mesmo. Vamos ser como Abraão. E olha que se hoje nós estamos aqui hoje, foi pelo pai Abraão, pela fé. E olha que muitas decisões sua hoje vai ser o sucesso de muitas pessoas lá na frente. Não pensa só em você não, pensa um pouquinho nos outros. É isso que às vezes está faltando em nós, né? A gente só pensa no nosso projetinho, muito pequeno, viu? Seu projeto terra do mundo é muito pequeno. A gente tem que pensar grande, né? Vamos pensar num projeto maior e vamos entrar nesse projeto. É isso que Deus quer, que cada um saia de si mesmo, construindo uma comunidade. Louvado seja sempre o Cristo Jesus.